Dentro da contabilidade digital, existem dois conceitos que você precisa dominar se você quer realmente ter uma empresa contábil digital. E nesse vídeo eu vou explicar esses dois conceitos e por que muitos de vocês estão sendo enganados em achar que estão construindo uma contabilidade digital. Então fica comigo nesse vídeo e já deixa o seu like, porque isso é importante para mim. Olha só, os dois conceitos são a diferença entre uma contabilidade digital e um processo de transformação digital. Tem muita empresa contábil que está no processo de transformação digital e está achando que está construindo uma contabilidade digital. É claro que o processo de transformação, ele de fato vem antes. Só que você não pode se enganar em achar que simplesmente transformando digitalmente a sua empresa contábil, você vai ter uma empresa de contabilidade digital. Mas peraí, Anderson, parece meio confuso isso. Não há não. Eu vou explicar para você algumas diferenças das características de quem está transformando e de quem tem uma contabilidade digital. Por exemplo, quando você pensa na questão de captação de clientes. Numa contabilidade digital, todo o processo de captação de clientes vem através da internet. Ainda que você tenha influências e algumas atividades que você faz fora da internet, isso é utilizado por empresas de contabilidade online e também pela própria empresa Tactus, que é a nossa empresa, que nós temos, por exemplo, participação de eventos, com processo de influência e tudo mais. Mas a negociação de contratos e todo o trâmite que se segue dentro da jornada desse nosso cliente, ele acontece na internet. Quando você tem uma empresa que tem um processo de transformação digital, ela pode ter negociações presenciais, ela pode ter reuniões presenciais para poder fechar com clientes. Isso não acontece na Tactus. Mas isso pode acontecer sim quando você tem numa empresa que está no processo de transformação. Só que, como ela está se transformando, ela também começa a negociar de forma online. Ou seja, ela começa a agregar outras formas de fechar clientes através da internet. E ela já tem um site que ajuda o processo de venda do serviço. Um site preparado para conversão, mas é diferente de um site, por exemplo, como é o site da Tactus. Nós temos um esforço muito grande dentro do nosso site para que ele possa gerar resultados. Por quê? Porque toda a nossa estratégia culmina das pessoas chegarem até o site. Então, há um processo de geração de tráfego, produções de conteúdo, estratégias de SEO, reotimização o tempo todo. É muito complexo. Eu olho até mesmo o tempo de carregamento das páginas e como isso pode influenciar, por exemplo, nosso processo de conversão. Então, a parada na contabilidade digital é outra. Por quê? Porque na contabilidade digital você precisa ter um crescimento acelerado. E você precisa também ter um tipo de serviço que te permite você se deslocar dos seus custos com relação ao número de clientes atendidos. Sobre esse assunto especificamente, tem um vídeo no canal que eu falo sobre isso, para você poder entender o que é especificamente esse conceito, que vale a pena você assistir. Se você estiver no YouTube, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Voltando. Toda empresa contábil hoje que não se transformar digitalmente, ela vai estar perdendo muito espaço no mercado. Por que isso acontece? Porque se a empresa, por exemplo, mantém arquivos físicos e a gestão e o custo, a administração desses arquivos físicos, isso implica em ela gastar energia, tempo, custo com algo que não agrega mais valor. Então ela precisa o quê? Digitalizar seu arquivo, ela precisa sair do papel, ela precisa melhorar esse fluxo documental. Já numa empresa de contabilidade digital, não existe fluxo de documentos. A gente trabalha na Tactus, tendo ali dezenas de novos clientes todos os meses, sem ter uma circulação de fluxo de documentos, exceto quando a gente pensa, por exemplo, no caso da abertura de empresa, que ainda tem que ter um documento físico lá a ser assinado, dependendo da situação. Mas não tem fluxo de documentos na jornada do nosso cliente. Esse fluxo, quer dizer, tem um fluxo, mas o documento é digital. E todo o processo, ele é transformado em relação a isso. E esse é um erro, por exemplo, que muitas empresas estão fazendo com que contadores acreditem que eles terão uma contabilidade digital pura e simplesmente por adotar uma única ferramenta. E não isso que acontece na prática. Para você ter uma contabilidade digital, você precisa ter um conceito de negócio digital.
E não é uma ferramenta que transforma a sua empresa contábil numa contabilidade digital. Uma ferramenta é parte de um processo de muitas ferramentas e sistemas alinhados com um modelo digital para você ter uma contabilidade digital. Então, por exemplo, você precisa entender que essas ferramentas elas precisam andar orquestradas junto com outros elementos para você de fato ter essa contabilidade digital. Então não é uma ferramenta que transforma a sua empresa. Só para você ter uma ideia, dentro da Tactus, em toda a nossa jornada, né, que vai desde lá do processo de atração até todo o processo de operação atendimento do nosso cliente, nós usamos mais de 60 ferramentas. Olha só, claro que tem muita ferramenta de marketing, mas todas as nossas ferramentas são ferramentas online, todos os sistemas que utilizamos são sistemas online. Quando você tem uma empresa que está no processo de transformação digital, não necessariamente ela tem a empresa toda online, não necessariamente ela utiliza um sistema na nuvem. Ela pode utilizar, pode não utilizar, tem gente que não utiliza. Aí, por exemplo, nesse momento nós estamos vivendo, nós estamos de home office. No nosso caso, o nosso servidor é todo web, então todo o meu time está trabalhando da sua casa sem problema nenhum. Nós temos mais de 70 pessoas nesse momento trabalhando pela Tactus de casa sem problema nenhum. Por quê? Porque todo o nosso sistema é online. Numa contabilidade que passou por um processo ou que está num processo de transformação, essa realidade pode não acontecer ainda. Talvez ele utilize outras maneiras para ter acesso ao sistema, mas não é uma empresa que tenha pegada 100% digital. Então, o que você precisa pensar estrategicamente em relação ao seu negócio? Ter um negócio contábil digital exige uma estrutura muito mais diferenciada, exige um conhecimento muito mais apurado. Nos últimos anos, desde quando nós transformamos a Tactus numa empresa de contabilidade digital de fato, nós aprendemos muito diante desse processo. E diante desse processo, nós construímos um negócio que é escalável, nós construímos um negócio que se multiplicou. Olhando para 2015, nós tínhamos 10 profissionais, hoje mais de 70 profissionais. Nós tínhamos uma carteira pequena de clientes naquela época, empresas que não tinham fit com o digital. Hoje, os nossos clientes são 100% digitais, eles estão alinhados com o digital, ou seja, nós passamos por um processo de transformação para que isso de fato pudesse acontecer e que nós nos tornássemos de fato uma empresa contábil digital. Se a sua empresa é uma empresa ainda tradicional, você olha lá para dentro, você vê o seu arquivo lá, você vê que seu time não está preparado, você vê que você usa quase nada de ferramenta, você usa que você tem muito trabalho manual repetitivo desnecessário, você olha a sua operação, o seu fluxo operacional e você percebe que os seus processos não estão alinhados, você não tem estabelecido ali um modelo de fato para você ganhar ali muito mais produtividade, aí você inicia um processo de transformação digital, vai conduzindo para você sair desse tradicional que está super ameaçado, porque o tradicional não consegue ter um preço mais competitivo, o tradicional não é produtivo, o tradicional tem um cliente totalmente desalinhado e, consequentemente, você vai migrando isso. E aí você vai agregando aspectos digitais. Um atendimento para o seu cliente via WhatsApp, que isso é básico, todo mundo deveria ter, mas ainda tem empresa contábil que está patinando numa coisa tão básica como essa. Aí você começa a adotar algumas ferramentas de automação, e aí você vai começando a evoluir aos poucos a sua empresa num processo de transformação digital. Agora, para você construir um negócio contábil digital de fato, você precisa agregar os 3 elementos da minha metodologia para a contabilidade digital, que é a gestão de processos alinhado com o digital, as pessoas, a gestão de pessoas certas, as pessoas alinhadas com o digital, sistemas e ferramentas alinhados com o digital. E esses 3 elementos, quando eles andam orquestrados, você consegue começar um processo de construção de uma empresa contábil digital. A sua empresa contábil digital, ela não é uma empresa contábil digital pura e simplesmente porque fez um site e colocou lá, contabilidade digital. Ou porque adotou uma ferramenta e essa ferramenta falou que você vai ser digital. Ou porque simplesmente você eliminou os papéis, mandou os papéis para o seu cliente e agora você é digital. Não, você precisa alinhar os 3 elementos que eu falei para você. E para você poder alinhar esses 3 elementos, você pode aprender com aquilo que eu mostro dentro da minha metodologia. Então, no momento que estiver disponível, você quiser participar do nosso programa de contabilidade digital, você vai entender na prática o que nós fizemos para transformar a Tactus,
como é que nós conseguimos multiplicar a nossa carteira de clientes atendendo digitalmente, quais são as ferramentas que a gente utiliza, como é que nós ajustamos processos, como é que nós organizamos a nossa empresa para ter mais produtividade e como é que de fato se constrói uma empresa no modelo de contabilidade digital. Tá bom? Espero que tenha feito sentido para você. Dizer para você que aqui no meu canal, nos meus conteúdos, você tem conteúdo de valor e também as suas dúvidas ajudam que eu possa produzir conteúdos ainda melhores para vocês. E nos encontramos no próximo conteúdo.